Olá, o Palavra Aberta está entrevistando todas as lideranças partidárias para conhecer o que as legendas que representam definem como prioridades para 2021. Nesta edição, eu converso com o Vinícius Poit, do Novo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Então vamos lá, quais são as prioridades do Novo para esse ano? Olá, Maristela, é sempre um prazer estar aqui falando contigo. Vamos falar de prioridades internas na Câmara dos Deputados, mas também das prioridades, principalmente das pautas, que afetam todo o brasileiro. Aqui nas câmaras, a gente tem que urgentemente fazer uma reforma do regimento interno e também a reforma administrativa da casa. Quando a gente pede para outros poderes ou fala para a população das prioridades para o país, a gente tem que dar o exemplo. Eu falo que palavras comovem, mas atitudes é que arrastam. Então, uma reforma administrativa, um enxugamento dos custos da casa, aqui da Câmara dos Deputados, e o regimento interno mais eficiente, para não se gastar tanto tempo com obstruções desnecessárias e outros ritos processuais demorados. Agora, quando a gente fala de prioridades de pautas para o Brasil, sem dúvida nenhuma, reforma tributária tem que desburocratizar, tem que tornar o Brasil com menos impostos, não só reduzir a carga, mas descomplicar, porque é muito imposto separadinho. Reforma administrativa, que aí é enxugar a máquina do governo, algumas privatizações também vão vir, mas a reforma administrativa trazendo meritocracia e valorizar o bom servidor. Na tributária, a gente destrava o Brasil para a economia crescer, na administrativa, o governo dá exemplo, cortando na própria carne. Pacto federativo. A gente tem que transferir mais as responsabilidades para o indivíduo, para o município. Mais Brasil, menos Brasília. As privatizações, que parece que agora finalmente vai começar a andar, só que a gente só acredita vendo, acabou a desculpa. Agora tem que andar. A gente fala de Eletrobras, a gente fala de Correios, a gente fala de Casa da Moeda, da Ceitec, da Brasil Ventos S.A., da EPL, que é a empresa do trem-bala, que nunca saiu do papel, e prisão em segunda instância, as pautas anticorrupção. Prisão após julgamento de segunda instância, fim do foro privilegiado e, para completar, e não menos importante, fim dos supersalários. Isso, principalmente no judiciário, acontece muito extra-teto, acima do teto constitucional. Todo mundo tem o teto lá de 39 mil, que já é um negócio muito alto comparando com a média do brasileiro, e ainda ganha vale peru, vale isso, vale aquilo, fora o vale banda larga, que foi o último absurdo que aconteceu recentemente. Então, deu um resumão do que a gente acha que é prioridade para esse ano, Maristela. Deputado, eu queria então tratar alguns pontos que chamam um pouco mais de atenção. Quando o senhor fala em regimento interno, o seu partido é um partido novo, não chega a ser um jogo de palavras, mas é um partido novo, a primeira legislatura de vocês na Câmara dos Deputados, e o que normalmente as lideranças que são de legendas pequenas reclamam muito do peso das grandes lideranças nas decisões da casa. O senhor falou da questão de acelerar o processo, fala-se muito também do chamado kit obstrução. O que exatamente no regimento interno o senhor gostaria de mexer? E lembrando para quem nos assiste que quando a gente fala em regimento interno, isso não é uma coisa menor da Câmara dos Deputados. A gente está falando em processo legislativo. A gente está falando na máquina que moe todas as ideias para sair no final uma lei para ser sancionada e passar a regrar a vida de todos nós. O que mais especificamente no regimento interno vocês gostariam de mudar? Perfeito, Maristela. Bom, quando a gente fala de obstrução, tem muitos kits obstrução, lógico, regimental, é o direito ali de barrar algo que você não concorda, mas acaba sendo algo contraproducente, acaba sendo algo, às vezes, mais para retardar uma votação e não realmente para obstruir e ter uma discussão sobre o assunto. E aí a gente vai em votações noite adentro, atrasa algo que já pode ser decidido num diálogo, mas só para atrasar, só para obstruir. A obstrução deveria ser o seguinte: eu obstruo para a gente poder sentar, conversar e tentar achar uma outra solução. Mas isso dificilmente acontece. Então a gente quer tornar isso obstruções mais inteligentes, mais efetivas. O outro exemplo do regimento interno são as comissões permanentes da casa. Hoje são 25 comissões permanentes. Será que precisa de tudo? Não dá para enxugar alguns temas, ter menos comissões, para a gente, novamente, gastar menos dinheiro público, ter mais eficiência e ir direto ao ponto em alguns temas. Você tocou, as minorias, os partidos pequenos, às vezes sentem que não tem tanta voz. Para isso, outra coisa, reunião de líderes tem que ser respeitada. Transparência,
previsibilidade de pauta. Então, são alguns temas importantes dentro do regimento interno da casa que a gente acha que precisam melhorar. Deputado, em relação à reforma administrativa da casa, a reforma administrativa, eu acho que ela conversa também com aspectos do regimento interno a que o senhor se refere. O senhor fala em número de comissões, que cresceu absurdamente. Eu tenho pouco mais de 20 anos na casa e acompanhei muito o crescimento dessas comissões. E não só as comissões, uma estrutura que vai sendo toda criada e que tem uma relação direta também com a quantidade de partidos que existem na Câmara dos Deputados e que tendem a diminuir na próxima legislatura em função de mudanças no sistema político brasileiro. Como fazer uma reforma administrativa na casa sem dialogar com esses outros pontos? Sobretudo quando a gente pensa numa casa que tem 6 vezes, talvez, mais servidores com cargos de livre provimento do que servidores efetivos. Olha, primeiro, né, a gente, assim como fala em diminuir comissões, quando a gente fala num governo diminuir ministérios ou diminuir secretarias, a gente pode diminuir essa estrutura toda, por exemplo, da mesa diretora da casa. Será que é necessário tantas secretarias, né, tantas suplências? Assim, aí cada secretaria tem uma estrutura própria. Será que isso realmente é necessário? Ou a gente pode diminuir, pode fazer uma fusão de 2 secretarias? Esse é um ponto. Funções aqui dentro da casa, com todo respeito a todos os servidores, tem muita gente boa aqui. Será que a casa precisa de uma gráfica própria, né? Uma estrutura gráfica, com máquinas, manutenção, compra tinta, compra papel? Precisa disso? Dá para a gente terceirizar esse serviço para enxugar custo? Não sei também, vamos avaliar. Né? Uma editora própria, que já tem esse assunto também aqui dentro, e outras funções, Maristela, que até você pode saber melhor que eu. E, além disso, né, diminuir a questão dos cargos de livre, né, indicação e tudo. Será que precisa de tudo isso? Tem muita gente boa aqui que já passou no concurso, que já está aqui e pode ser realocada. Então, essa seria a função da reforma administrativa na casa. Deputado, em relação à reforma tributária, que eu também acompanho há mais de 20 anos aqui dentro, existem 2 pontos que são muito importantes e eu queria ouvir a opinião do Novo em relação a isso. O caráter regressivo do nosso sistema tributário que tem tudo a ver com a incidência dos impostos sobre o consumo. O que o Novo propõe especificamente em relação a esses 2 pontos? Olha, sobre a reforma tributária, a gente é a favor da gente começar a falar da cobrança do imposto na ponta, né? E não quando a gente está produzindo. Então, essa é uma primeira discussão, quando a gente fala do imposto sobre o consumo, ou seja, quem consome mais e quem consome menos, né? Hoje tem muito imposto indireto que a população acaba pagando no arroz, no feijão, na gasolina e nem sabe, né? E a gente acaba tributando muito, às vezes, desproporcionalmente essa turma. Agora, mais do que isso, viu, Maristela? A gente tem que conversar também sobre a complexidade, o número de impostos. Eu acho que essa é uma primeira batalha para a gente ganhar aqui. Quando a gente fala em reforma tributária, a gente não está falando, infelizmente, ainda em redução, né, da carga em percentual total, mas pelo menos em redução de número de imposto. É muito imposto diferente. Aí que entra a história do tal do IVA ou do imposto único para substituir esse montão aqui, porque é tão difícil que o empreendedor sempre parece que está incorrendo em alguma ilegalidade, esquece de pagar um imposto, complica, sabe, para depois ir lá e carcar uma multa no empreendedor. Então, a reforma tributária, a nossa linha é ir na descomplicação e tornar menos difícil, que é mais fácil, é quase impossível, mas menos difícil para quem quer montar um negócio e gerar emprego no Brasil. Deputado, para a gente concluir, o senhor falou na prisão após condenação em segunda instância, ou seja, na execução da pena, né, porque não é só a prisão, após a condenação em segunda instância, o presidente Jair Bolsonaro listou 34 prioridades para o Congresso Nacional para esse ano, mas esse ponto não está entre as prioridades. Na sua opinião, quais são as chances disso realmente entrar na pauta e ser aprovado? Aliás, né, só para ser preciso, foram 35 projetos prioritários e nenhum de combate à corrupção. A gente valoriza, né, projetos muito ligados à pauta econômica, privatizações, né, particularmente um tema bastante importante para mim, o projeto de startups, que está pronto aqui para ser aprovado e sancionado aqui na Câmara, mas e o combate à corrupção? Né? Não só a pauta
de prisão após julgamento de segunda instância. Mas e o fim do foro privilegiado? A gente precisa passar para a população uma sensação de mais credibilidade da casa, de que essa casa está comprometida com o combate à corrupção e diminuir a sensação de impunidade. Porque a população acha, e aí não adianta os deputados reclamarem, falarem que a casa está sendo enfraquecida, né? Os deputados perderam credibilidade, porque não adianta o trabalho que a gente faz se a população entender errado. O que mais importa é como a mensagem é percebida, como o nosso trabalho é percebido pelo povo. Se está sendo percebido errado, a gente tem que mudar alguma coisa. E eu acredito que essas atitudes e esses 2 projetos, para limitar 2, combate, né, a corrupção através do fim do foro privilegiado e a prisão após julgamento de segunda instância, vai passar um recado claro que essa casa está comprometida e o governo também, né, com a pauta anticorrupção, senão fica só na palavra. Ok, deputado, muito obrigado, boa sorte, bom trabalho para o Novo ao longo desse ano. Muito obrigado, um abraço, Maristela, tchau, tchau. Eu conversei com o deputado Vinícius Poit, de São Paulo, que é o líder do Novo, sobre as prioridades do partido para esse ano. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!